Mais uma vez, estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, nós viemos para abordar acerca da vida. Nós queremos trazer a visão clara que dá-nos a capacidade para que nós possamos entender o propósito da vida. Nós queremos entender completamente o homem no seu todo. Nós devemos saber que nós iremos trazer o tema na qual nos dará a capacidade para que nós possamos buscar a vida completa. Nós viemos para que nós possamos apresentar o homem na sua totalidade. Nós queremos saber o padrão na qual o homem veio para o mundo para ser observado. Então, nós devemos saber que nós que viemos ao mundo, nós não viemos para que nós possamos brincar e destruir completamente a nossa vida. Hoje, eu quero abordar o tema, devemos voltar agora para as nossas origens. Devemos voltar para nossas origens. Então, nós podemos entender muito sobre este tema, mas nós devemos concentrar para que nós possamos entender quais são as origens na qual quero abordar neste lugar. Eu quero que nós possamos compreender que nós viemos de uma origem na qual é professado por Deus. Mas eu quero que nós possamos analisar a vida completa. Eu quero que nós deixamos das emoções e vamos concentrar para que possamos entender a vida no seu padrão. E ainda quero cá revelar que disse Deus: o meu povo sofre porque lhe faltou o conhecimento. Está no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Por isso que devemos pedir o conhecimento completo da vida a Deus, para que sejamos esclarecidos de todos os desafios e o problema que acontece na nossa vida. Bom, quero trazer uma explanação na qual vai dar-nos uma noção da vida em geral. O que eu quero trazer é que nós todos passaremos pelo mesmo processo da vida. Nós viemos neste mundo para que nós possamos nos qualificar para a vida eterna. Por isso que estamos neste lugar. Nós devemos entender que a classificação do homem é depois deles entrarem e saírem deste mundo. Então, o homem nasce inocente e morrerá com uma mão cheia de desafios e luta. Então, se nós entramos neste mundo e saímos da mesma forma como entramos, então viveremos a vida eterna, não a morte interna. Nós devemos saber que, na verdade, a classificação tem a ver com o estilo da nossa vida. Por isso que Jesus dizia no livro de Mateus, capítulo 24, ele dizia que muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, Senhor, não falamos das tuas palavras, mas o Senhor há de falar: apartai de mim,
vós que praticais a iniquidade. Então, nós devemos saber que entramos neste mundo de mão vazia e também voltaremos de mão vazia. Por isso que o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, negou a oferta do diabo e dizia: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorareis. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o transportou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículos 5 a 11. Nós devemos saber que Jesus entendeu o propósito da vida. Jesus entendeu que ele nasceu não para fazer a vontade deste mundo, mas sim para a classificação da vida, para que ele possa entrar no reino dos céus. Jesus, ele sabia que não entraria na vida eterna com os bens deste mundo. Ele sabia que não iria levar nada desta vida para a eternidade. Jesus sabia que tudo quanto que ele iria passar neste mundo é passageiro, é a coisa que na qual mais cedo ou mais tarde irá ser removido da sua vida. Então, da mesma forma como nós nascemos neste mundo, não trouxemos nada e nós, o mundo que na qual onde nós estávamos antes de nascer, nós comíamos lá, bebíamos lá, cagávamos e fazia tudo como qualquer tipo de homem faz debaixo desse céu. Então, nós nascemos, todo o recurso que nós tínhamos antes de nascermos, nós deixamos. Então, entramos numa segunda etapa da vida, que é o treinamento, para que nós possamos entender, conhecer e fazer uma escolha, que na qual nós iremos ter o resultado final depois da nossa morte. Irmãos, que me escuta cá neste canal, devemos ser prudentes quanto à oferta deste mundo, para que não cairemos na ratoeira e perder a vida eterna. Como está ordenado ao homem, morrer é uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Deus há de julgar todo homem depois da morte. Todos nós assistimos muitos que já partiram deste mundo. Todos nós assistimos muitos que já entregaram o seu reino à morte. Foram. E não levaram absolutamente nada desta vida. Na verdade, muitas das suas riquezas é comprada, ou seja, adquirida com sangue inocente. Por isso que o salmista,
o David disse o seguinte: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarente e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores, e os teus juízos estão longe deles, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos. Mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas em esconderijo, como um leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, colhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam nas suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Salmos, capítulo 10, versículo 2 a 11. Esta é as linguagens que saem na boca desses homens que não entendem a vida. Mas o salmista ainda disse: os ímpios serão lançados no inferno, e toda a gente que se esquecem de Deus. Salmos capítulo 9, versículo 17. Nós devemos saber que nós entramos neste mundo não para vir dançar, não para vir mentir, não para vir namorar e fazer as coisas que não convêm e morrer. Nós devemos saber que nós viemos de uma origem que é a santidade. Deus, quando criou o homem para viver na eternidade. O que desqualificou o homem e o que separou o homem da vida eterna é o pecado, a transgressão, a pressa, o vício de adquirir as coisas sem a maturidade. Então, o homem foi expulso da cidade santa, foi expulso da sua riqueza, foi expulso da dádiva na qual eles receberam. O homem cometeu e não teve mais como recuperar os seus privilégios do Pai. Então, nós devemos entender com toda clareza que nós tivemos uma segunda chance. É nascer neste mundo. E nascimento neste mundo, nós observamos que o sofrimento é tanto. Mas muito de nós não examinamos. Estamos a sofrer para quê? Por que nós estamos a sofrer? Será que Deus fez um homem para sofrer? Na verdade, não. Porque Deus colocou todas as coisas debaixo do céu para o homem. Nós observamos que é Satanás que luta para tirar o foco do homem do seu Criador. Vimos a luta que Satanás fez para que possa desencaminhar Jesus do seu propósito para com Deus. Então, se Jesus ouvisse de Satanás, não poderia hoje estar à destra do Pai do céu. Então, eu e você também temos parte no reino de Deus. Eu e você somos chamados para também fazer a vontade de Deus para que nós possamos entrar no reino dos céus. Nós fomos enganados desde o princípio, que é alcançar os bens da terra e todas as coisas. Mas, na verdade, nós não comemos nem bebemos de tudo que nós
observamos debaixo desse céu. Porque nós entramos sem nada e iremos sair também sem nada. E nós iremos acumular muitas coisas nesta vida e depois perderemos completamente a vida. E todas as coisas ficam para os nossos inimigos e para os outros que na qual, às vezes, nem deu um esforço, nem a contribuição para que ajudasse-nos a alcançar o que nós alcançamos debaixo do céu. Amados, busca a origem, busca o propósito da vida, sai do sofrimento, entende a visão de Deus. Inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha, para que o YouTube possa observar a importância deste conteúdo e possa divulgar a mais pessoas. E obrigado.